Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, no capítulo 13 e o versículo 5. Oséias, capítulo 13 e o versículo 5. Oséias, capítulo 13 e o versículo 5. Quem achou, diga amém. Que diz assim: Eu te conheci no deserto, na terra de grande seca. Vou repetir. Eu te conheci no deserto, na terra de grande seca. Amém? Meus queridos, nós estamos diante de um dos livros dos profetas menores, que é menor, simplesmente caracterizado como menor, simplesmente por causa do tempo que o profeta passa profetizando. Não quer dizer que os profetas maiores são mais importantes do que os menores, mas sim, os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles passaram mais tempo profetizando, e por isso seus livros são maiores, e por isso eles são chamados de profetas maiores. Nós estamos diante de um dos livros dos profetas menores, de quem passou pouco tempo. Normalmente Deus levanta esses profetas para trazer uma exortação pontual para o seu povo. E não é diferente com o profeta Oséias. Qual era a situação do reino de Israel naquele tempo? A Bíblia vai nos falar que Israel, ele é construído como reino, ele é construído como nação, e ele vai se avançando, porém, um problema que é recorrente dentro do povo de Deus, dentro do povo de Israel, era um problema chamado idolatria. Desde o Egito até o exílio babilônico, esse é um problema recorrente do povo de Deus. Se não vejamos que quando o povo sai do Egito e ele está no deserto, eles ainda murmuram e ainda procuram seguir outros deuses. Josué, no final do seu livro, ele dá um ultimato para o seu povo, dizendo: olha, vocês têm que decidir o que é que vocês vão adorar. Se vocês vão adorar a Deus, se vocês vão adorar os deuses dos pais de vocês no Egito, ou se vocês vão adorar os deuses dessa terra. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No livro de Juízes, a gente vê recorrente essa prática de idolatria dentro do povo de Israel. E isso é um problema recorrente. E no tempo de Oséias não é diferente. O povo de Deus estava se utilizando de um sincretismo religioso. Eles estavam adorando não somente a Deus, mas também a Baal, e atribuindo a Baal e aos outros deuses a sua fertilidade, a sua prosperidade, a providência, o alimento. Eles estavam adorando a Baal. E Deus, enciumado, porque esse povo foi criado e formado por Deus, Deus estava enciumado com a prática daquele povo, com a idolatria daquele povo. E então, Deus levanta esse profeta chamado Oséias, um homem que tenho para mim muito corajoso, porque é um homem que ouve a voz de Deus e acata ordens um tanto estranhas de Deus, porque Oséias, ele é chamado por Deus para profetizar nesse tempo, trazendo uma mensagem de julgamento, trazendo uma mensagem de punição e trazendo uma promessa de futura restauração para o povo. E Deus chega para Oséias e diz: Oséias, você vai casar-se com uma mulher de prostituição, você vai amá-la e você vai ter filhos com ela. Deus, ele procura em Oséias um profeta que vivencie de fato e de verdade aquilo que estava acontecendo
o relacionamento de Deus para com o seu povo. Deus estava dizendo para Oséias: olha, você vai exemplificar na realidade o que é que esse povo está fazendo comigo. E Oséias vai, toma uma mulher de prostituição chamada Gomer, ele a ama, ele tem filhos com ela, e a Bíblia vai nos falar que essa mulher, ela foge de casa, ela é vendida como escrava, ela trai a Oséias, mas mesmo assim, a Bíblia vai dizer que Oséias vai até ela, ele compra ela de volta, ele traz e restaura o relacionamento dele com a sua mulher. Isso simplesmente para mostrar o relacionamento e o Deus misericordioso, bondoso e gracioso que nós temos. Abrindo parênteses, eu quero dizer para vocês nesta noite que o ministério profético, ele não é um ministério somente de palavras, e Deus não escolhe profetas simplesmente para falar aquilo que ele manda, mas Deus escolhe os profetas para que eles comuniquem as mensagens de Deus, mas antes deles comunicarem as mensagens de Deus, eles vão vivenciar para sentir o que Deus sente. Se a gente perceber, a gente vai ver que é por isso que Deus, quando se apresenta a Jeremias, ele diz: desce à casa do oleiro. Por quê? Porque você tem que visualizar, você tem que olhar para aquilo, você tem que sentir o que eu sinto. E Jeremias vê o vaso que o oleiro estava fazendo, ele se quebra e ele entende a mensagem que Deus estava fazendo, a mensagem que Deus estava mandando. Isso também acontece com Ezequiel e não é diferente com Oséias. Deus escolhe esse homem para viver essa vida e sentir na pele o que Deus está sentindo. Porque profeta de Deus é aquele que não somente fala, mas sente o palpitar do coração de Deus. É aquele que está sensível não somente à voz de Deus, mas o tom da sua voz, a palpitação e o sentimento que ele sente. Nesse tempo de hoje, nós somos reino de profetas e sacerdotes, e nós devemos aprender e pedir ao Senhor: ó Deus, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu quero abraçar com o teu abraço. Eu quero estender as mãos como o Senhor estende. Você tem um ministério profético de Deus. Deus lhe comissionou com a grande missão de anunciar o Evangelho. E você, para falar do Evangelho, você tem que sentir na pele o efeito desse Evangelho. Você tem que sentir na pele o que Cristo fez na tua vida. Você tem que sentir na pele esse amor tão grande que Ele tem por você. Para que você possa transmitir o tão grande amor de Deus, você tem que ser invadido por esse amor, porque naturalmente não se consegue sentir o que Deus sente, somente pela graça de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, que Ele estendeu e derrama o seu amor dentro dos nossos corações. A verdade é que não adianta a gente pregar essa palavra e dizer que ela é verdade, se a gente não sente que é verdade. Há um ditado que diz, uma história que diz, que certo pastor estava na sua região e ele pregava, e não muita gente dava ouvidos à sua pregação. E chegou um circo naquela cidade, e o palhaço começou a contar as suas mentiras, as suas piadas, e todo mundo ia vê-lo. E o pastor ficou curioso, e foi até o palhaço e perguntou: por que você conta uma mentira e todos vêm? E por que eu conto uma verdade e ninguém vem me ouvir? E o palhaço respondeu para ele dizendo: olha, é porque eu conto uma mentira como se fosse verdade, e você prega essa verdade como se fosse uma mentira. Nós devemos viver na pele aquilo que o Evangelho está nos mandando. Nós devemos viver na pele esse amor. Se nós queremos ser profetas de Deus para a nossa geração, nós devemos sim sentir e pronunciar verdades como se fossem verdades de fato e de verdade.
Aleluia. Glória a Deus. E a gente, diante desse contexto, a gente vê Oséias profetizando sobre o povo de Deus e trazendo essa mensagem de julgamento. E no capítulo 13, o qual nós lemos, Deus tem uma queixa para com o seu povo. Deus se dirige ao seu povo através do nome Efraim. E isso é muito profundo, porque significa que o povo teve uma trajetória notória. Da tribo de Efraim veio Josué, um grande guerreiro, um grande conquistador, que conquistou aquela terra onde eles estavam. E a queixa de Deus é esta: olha, vocês foram abençoados, vocês foram abastecidos, eu tirei vocês do Egito, eu providenciei tudo para vocês, mas vocês caíram, vocês pecaram com Baal, vocês adulteraram o nosso relacionamento com Baal. E a Bíblia vai dizer, vocês pecaram cada vez mais, vocês fizeram ídolos para vocês, de fundição, imagem, segundo o seu entendimento, obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam, beijam os bezerros. Eles construíram estátuas e estavam a ponto de beijar aquelas estátuas, adorando. Construíram ídolos para si. E Deus estava enciumado, e a queixa de Deus é: eu sou o Deus de vocês desde o Egito. Onde é que esses deuses que vocês inventaram agora estavam quando vocês não eram nada, quando vocês eram escravos? Onde estavam esses deuses que vocês construíram quando vocês estavam lá no meio do deserto? Eu sou o Deus de vocês desde aquele tempo. Eu sou o Deus que olhou para vocês quando vocês estavam escanteados. Eu sou o Deus que olhou para vocês quando vocês não tinham valor nenhum. E Deus estava enciumado com o seu povo. E Deus vai falar: porque não há Salvador além de mim. Porque vocês estavam em uma situação de vulnerabilidade, vocês estavam em uma situação difícil, e eu os resgatei com o meu poder, com a minha forte mão. Eu lutei as guerras de vocês, eu conquistei essa terra por vocês. E por que vocês abandonaram, tiraram o seu coração de mim e se desviaram? Mas talvez você possa dizer para mim nesta noite: ah, mas eu não tenho esses ídolos que o povo de Israel tinha. Eu sou um crente verdadeiro e coloco o meu coração diante de Deus. Mas, muito provavelmente, a gente não deva dar o valor real que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas vezes a gente constrói ídolos, não feitos de ferro, não feitos de barro, não feitos de madeira e de tantos outros materiais, mas ídolos no nosso coração. Seja uma instabilidade financeira que a gente queira atingir, seja uma casa própria, um carro próprio, e a gente diz: ah, não tem nada demais, eu só quero o meu bem. E tudo isso a gente parece depositar muita confiança no que a gente tem no bolso, a gente deposita muita confiança naquilo, no nosso status social. Isso são ídolos que são colocados dentro do nosso coração e que a gente precisa matar hoje, que a gente precisa destronar hoje, porque nosso Deus é um Deus enciumado conosco. Ele não aceita nos dividir com ninguém, nem mesmo com os nossos próprios desejos. A Bíblia vai nos dizer, e foi lido aqui nesta noite, Salmo 37, se eu não me engano: deleita-te no Senhor, entregue-se ao Senhor, tenha o seu prazer no Senhor. E nesta noite, Deus está falando conosco, dizendo que quer um relacionamento mais profundo, que quer que ídolos sejam destronados do nosso coração, o nosso próprio eu seja morto nesta noite.
Que os nossos desejos, que as nossas paixões sejam destronados nesta noite. E que Deus seja honrado no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a aliança de Deus com o seu povo era feita de uma maneira muito íntima. Deus estabeleceu uma aliança e um símbolo da aliança com o seu povo, em Abraão, que todo homem deveria circuncidar-se. Era e cortar parte do seu prepúcio. Isso me choca. Por que Deus pediu esse símbolo? Isso traz essa pergunta. E a gente estudando na escola dominical, o professor disse uma vez e disse: sabe por que Deus pediu esse símbolo? Para que quando a gente sabe que a religião judaica é muito simbólica, tem muitas coisas, simbolismos visuais. Mas quando as faixas das roupas não estiverem, para quando o templo não estiver, para quando eu estiver longe da arca da aliança, para quando eu olhar para o mais íntimo do meu ser, eu lembre, eu sou marcado. Eu lembre, eu tenho uma promessa. Eu lembre, eu tenho um dono. E para nós, isso é verdade. E para nós, isso é mais íntimo ainda. Porque Paulo vai nos dizer que a circuncisão não é feita mais exteriormente, mas a circuncisão é feita no coração. Para quando você olhar para dentro de si, para o mais íntimo do seu coração, você venha compreender e entender. Você tem um dono. Você tem uma aliança, você tem uma marca que Deus deixou no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. E aí chegamos ao versículo que nós lemos. Onde Deus fala para o seu povo: eu te conheci no deserto. Quando nós olhamos para isso, a gente pensa que, e nos dá a entender, que Deus passou a conhecer o povo somente a partir do deserto. Mas isso confrontou o meu coração quando eu estava lendo. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que conhece tudo. O nosso Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. E o conhecimento dele não se restringe a um fato do tempo, porque ele está acima do tempo. O nosso Deus é onisciente. E pensando sobre isso, sobre o conhecimento de Deus, como assim? Deus conhece todas as coisas, mas ele mesmo diz que passou a conhecer o povo a partir do deserto. Isso me fez mergulhar um pouco mais na Escritura e perceber que o conhecimento de Deus não se dá somente no seu atributo da onisciência. Ele se dá pelo menos em 3 aspectos. O primeiro, óbvio, é que ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Deus nos conhece e Deus conhecia o seu povo porque é próprio do ser dele conhecer. É próprio do ser dele saber de tudo. Saber dos segredos mais escondidos dos homens. Saber de todos os fatos importantes da história e os mais irrelevantes. Porque é próprio de Deus conhecer passado, presente e futuro. Porque ele é eterno. Ele está fora do tempo. E ele vê tudo como se fosse um eterno presente. Para ele, tudo está latente, tudo está patente. Os seus olhos são como chamas de fogo e estão sobre toda a terra. Ele conhece tudo. Esse é o conhecimento de Deus. Ele sabe de todos os passos que nós demos. Ele conhece todo o nosso passado. Ele conhece todo o nosso presente. E ele sabe de todo o nosso futuro. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele sabe as escolhas que lhe levaram a ser a pessoa que você é.
Ele sabe das experiências que você teve no passado, que formaram a sua personalidade e do jeito que você é, com as suas próprias características. Deus conhece todas as coisas. Mas Deus não conhece simplesmente porque Ele é onisciente. Deus conhece também porque Ele é criador. Não somente Ele conhece o passado, presente e futuro, mas Ele criou toda a história. Ele é o autor de toda essa história da humanidade. Ele conhece cada fato, porque de alguma maneira, seja de uma vontade permissiva ou decretiva dele, ele determinou todas as coisas. Seja porque ele permitiu que as coisas acontecessem, seja porque ele determinou que seria daquele jeito. Ele sabe e ele colocou tudo ali. Deus é um Deus criador. E Ele nos conhece porque cada célula do nosso ser foi criada por Ele. Eu acho lindo quando o salmista escreve no Salmo 139, e ele vai dizer que os teus olhos, que ele foi entretecido no ventre da sua mãe. Sabe o que é entretecido? Ele está falando como se ele fosse uma peça de pano num tear. E ele está dizendo que Deus, no ventre da sua mãe, estava formando cada tecido do seu ser. Que Deus estava formando cada parte da sua estrutura. Que Deus estava formando cada parte do seu ser. O braço, a perna, o olho, o nariz, a boca. Você é do jeito que é porque Deus quis assim. Porque Deus determinou coisas sobre você. Se você seria baixo, alto. Se você seria mais alto. Porque Deus determinou o lugar onde você iria nascer. Porque Deus determinou o lugar, a cor dos seus olhos, a estrutura do seu cabelo. Porque Deus é criador. E Ele criou todas as coisas. Ele criou a tua vida. Não pense que você é obra do acaso. Não pense que você é obra de uma explosão cósmica e simplesmente o acaso foi lhe formando. Não, você é um projeto de Deus. Deus formou cada parte do seu ser. Ele é criador. Aleluia! Aleluia. Mas Deus não somente conhece porque é próprio do seu ser. Deus não somente conhece porque Ele criou cada parte do seu ser, mas Deus nos conhece de experiência. Deus não é aquele Senhor, Deus Todo-Poderoso, que somente olha o aspecto e a história da humanidade. Nem mesmo Ele é um Deus criador que cria e deixa a sua criação ao léu. Mas Ele é um Deus que conhece cada parte da nossa história, porque Ele estava presente em cada momento. Porque cada dor que você passou também doeu nele. Porque cada sorriso que você deu, Deus também sorriu. Porque cada momento escuro da sua vida, Ele estava lá com uma fagulha de esperança. Porque cada esquina tortuosa que você andou, Ele estava andando com você. Ele é um Deus que te conhece por experiência, por andar perto, por estar em cada momento da sua história. Quando você nasceu, até quando você for morrer, Ele está perto. Ele não é um Deus de longe. Não é um Deus que te acompanha de vista. Ele é um Deus que te acompanha de perto. Ele é um Deus que te acompanha de perto. Ele sabe onde o calo dói. Ele sabe o que aflige o teu coração. Ele sabe o que perturba a tua alma. Porque isso também perturba a alma dele. Ele está perto, ele está próximo. Ele tem experiência. Não é como se ele estivesse vendo de longe, mas sim acompanhando de perto cada momento da sua história. A Bíblia vai falar lá em Hebreus que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que Ele pode compadecer-se conosco. Por quê?
Porque Ele passou também. Aleluia, porque Ele está perto de nós. E quando eu percebo isso, eu entendo porque Deus falou isso no verso 5. Eu te conheci no deserto, porque foi lá no deserto, naquela terra seca, naquele sol escaldante, na aridez do deserto, que você demonstrou o seu coração, Israel. É isso que Deus está dizendo. Lá em Deuteronômio, Deus diz que colocou o povo no deserto para saber o que estava dentro do coração do povo. Ou não é verdade? Que no deserto não há máscaras. Que no deserto a gente é o que é. Porque não precisa fingir para ninguém. Porque não tem ninguém lá. É só você e o calor. É só você e não tem nenhuma sombra. É só você e não tem pão, não tem água. É só você e Deus. No deserto é só você e Deus. Não adianta gritar para um amigo escutar, porque não vai escutar, porque o deserto é o lugar de você ficar só. Porque não tem amigos por perto, por mais que sejam amigos íntimos, eles nunca passarão pelo deserto que você está passando. O deserto é o lugar de experiência com Deus, sozinhos, onde nós aprendemos a depender de Deus. Veja se não foi isso que aconteceu com Israel. Israel estava no deserto. E não precisava usar máscara não. Quando eles estavam com fome, eles gritavam. Eles murmuravam. Era o que estava dentro do coração deles. Eles não estavam mentindo. Eles estavam mostrando para Deus: Deus, eu estou com fome. Você me trouxe para o deserto para morrer. É isso que Israel está fazendo. E Deus sempre, bondoso que é, providencia o livramento no meio do deserto. Providenciava no meio do deserto pão, água. Providenciava no meio do deserto cordonizes dos céus, carne. Providenciava para eles aquecimento durante o frio, com a coluna de fogo. Aleluia. Providenciava a nuvem de dia, para que eles pudessem caminhar tranquilos durante o dia. Porque no deserto pode não ter sombra, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Pode não ter água para beber, mas Deus é a fonte que sacia a nossa alma. Aleluia. Pode não ter o pão para comer, mas o pão vivo que desce do céu, ele está com você no meio do deserto. Aleluia. Deus conhece o povo no meio do deserto, porque esse povo rasga o coração diante de Deus. Porque esse povo coloca para fora o que realmente está dentro do seu coração. E Deus nos leva para o deserto para nos conhecer. Para você gritar e dizer: eu não aguento mais, Deus. É no deserto onde você conta para Deus, de fato e de verdade, que você quer chutar o pau da barraca, que você pensa em desistir, que você quer retroceder. É lá no deserto. É lá no deserto que você fala isso. Que a sua esperança parece estar perdida e você olha para Deus e diz: e agora? O que é que vai ser? Mas é no deserto. Eu acho lindo isso. Já estou caminhando para o final. Porque no deserto, Deus está presente conosco. Ele sempre providencia o livramento. Ele sempre providencia. Porque o nosso Deus é um Deus de desertos. Deus não é somente um Deus de palácios. Deus é um Deus de desertos também. Porque no meio do deserto,
Deus se mostra como esperança para nós. Porque no meio do deserto, Deus se mostra como providência para nós. Nós devemos saber e entender que até os dias mais sombrios que nós vivemos também são deles. Também são dele. Entenda nesta noite que o deserto que você passa foi Deus que providenciou para a sua vida. E Ele garante a sua presença com você. Aleluia. Isaías 53, ele vai nos falar. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele vai dizer, pois foi subindo como um renovo, como a raiz de uma terra seca. Isaías 53 é a profecia do servo sofredor, o nosso Cristo, o nosso Senhor. Aquele que não precisa de terra adubada para crescer. Aquele que não precisa de terra boa para subir como renovo. Aquele que não precisa ser aguado. Ele é a raiz de Jessé, que surge no meio da terra seca, e ele vai subindo como renovo, quando não tem mais esperança, quando só há sequidão, ele vai subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, ele vai brotando esperança no nosso coração, ele vai transformando a terra seca em manancial, ele vai despejando água para o nosso deserto. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, que no meio da desesperança do mundo, quando todos pensaram que não havia mais solução, que não havia mais Salvador, o Deus gracioso levantou-se do seu trono, desceu aqui na terra, veio como homem, morreu numa cruz, para nos dizer, tem esperança, tem esperança, tem esperança para você. Quando a sua vida era só sequidão, quando você estava preso às cadeias do pecado, Jesus surgiu na sua vida como a raiz, no meio do deserto, no meio da sequidão da sua alma, no meio da aridez do seu espírito, Cristo surgiu. Como raiz de uma terra seca, brotou a esperança no deserto, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus salvador. Aleluia. Receba de Deus nesta noite a chuva torrencial do Espírito. Receba na sua vida hoje. Talvez você chegou aqui sem esperança. Talvez você chegou aqui no meio do deserto. Mas torrentes de águas dos céus estão caindo sobre a sua vida hoje. Hoje. Aleluia, o salmista no Salmo 23 vai dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Se Ele é teu pastor, meu querido, pode ter certeza, tem águas tranquilas para você. Ele refrigera a alma, glória, aleluia. Ele é o Deus que deu vitória a Agar e Ismael no meio do deserto. Aleluia. Ele é o Deus que aqueles que confiam nele faz do vale manancial. Aleluia. Faz do vale de lágrimas manancial. Salmo 84. Aleluia. É aquele que quando parou a chuva em Israel, e Elias parecia estar perdido, pensava que ia morrer, Deus enviou corvos do céu, trazendo carne e pão para ele. Aleluia. É o Deus que quando tudo parece perdido, Ele chega na sua vida. Tem providência para você nesta noite. Eu não sei se você crê, mas tem providência de Deus chegando para você.
Aleluia. Tem providência de Deus chegando para a sua vida. Aleluia. O Deus da esperança está batendo na porta do teu coração hoje. Eu quero saber, tem alguém que ainda não aceitou Jesus aqui? Tem alguém? Tem não? Então é para nós hoje. Aleluia. Porque crente, povo de Deus também passa por deserto. E a gente quer murmurar, e a gente quer rasgar o nosso coração, a gente quer retroceder. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer, tem esperança. Aguarda mais um pouquinho, que aquele que há de vir virá, não tardará. Saia nesta noite convicto e confiante, no meio do teu deserto. Jesus é aquele que te conhece. Jesus é aquele que está passando pelo mesmo deserto que você. Ele não te coloca no deserto e te deixa só, não. Nosso Deus não é assim. Ele te coloca no deserto, mas está lado a lado com você. Ele quer saber o que há dentro do teu coração. Então, deleita-te no Senhor. Se entrega a Ele. Destrói os ídolos do coração. Põe para baixo toda a confiança que você tem em outras coisas a não ser dele. Eu quero orar com você nesta noite. Aí onde você está mesmo. Eu quero que você feche seus olhos e fale com Deus neste momento. Você está sozinho, a gente tem que ficar afastado. Então, não há momento melhor de fazer esse a sós com Deus e acertar as contas com Ele nesta noite. Feche seus olhos e comece a orar. Comece a falar com o Senhor aquilo que aflige o teu coração. Comece a falar com o Senhor e dizer: Deus, está doendo. Deus, o deserto está ferindo. Expõe o que está dentro do teu coração para Ele. Deus, eu tenho colocado minha confiança em muitas coisas. Mas eu sei que aqui no deserto só tem o Senhor. Quando eu posso me ancorar. Aleluia. Deus bendito, maravilhoso. Nós estamos aqui te pedindo nesta noite. Que o Senhor visite o nosso deserto. Que o Senhor visite a nossa alma. Que o Senhor refrigere todo o nosso ser, Deus. Oh Deus, Tu és o Deus bondoso, misericordioso, que não deixa nenhum dos seus filhos desamparados. Deus, abraça a minha alma no meio do deserto e me faz ver que esse deserto não é para sempre. Me faz ver que o Senhor me levará para cidades celestiais, para Canaã celestial, para a terra prometida. Deus, vai falando com o teu povo nesta noite, abraçando a alma de cada um e transportando, Senhor. Leva cativo os nossos pensamentos, o nosso coração nesta noite, porque nós não sabemos viver sem Ti. Nós não temos nenhum outro recurso a não ser o Senhor. Deus, que as nossas confianças em emprego, trabalho, oh Deus, amigos e tantas outras coisas sejam colocados abaixo. Se isso tem tirado o teu lugar no nosso coração, venha destronar neste momento e venha se colocar no primeiro lugar nas nossas vidas. É isso que te pedimos, Deus. Abraça a nossa alma. Seja entronizado. Dá-nos o coração igual ao teu. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.